Você já teve a estranha sensação de que alguém te estuda em silêncio? Não é amor, não é admiração. No começo tudo parecia perfeito. Ele te envolvia com palavras doces, gestos calculados, uma presença intensa. Mas, por trás do charme, há algo sombrio. Um vazio que nunca se preenche. Um ego que precisa ser alimentado todos os dias. Você está diante de um narcisista, mas então acontece o inesperado. Você começa a se afastar, a agir diferente, a não reagir como ele esperava, e sem entender por quê, ele começa a te perseguir, a tentar te controlar, a te desejar com uma intensidade quase doentia. O que aconteceu? Você, sem perceber, tocou nos pontos cegos do narcisista. Você se tornou aquilo que ele mais teme e mais deseja. Neste vídeo, eu vou revelar as 12 coisas que deixam um narcisista completamente obcecado por você. Não são truques, não são jogos, são gatilhos psicológicos profundos que desestabilizam o narcisista e o fazem sentir que precisa de você, mesmo quando ele jura que é o contrário. Prepare-se, porque algumas dessas coisas são contraintuitivas, e o que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você se protege, e também pode mudar completamente a forma como você lida com esse tipo de pessoa. Você o deixa obcecado com o seu silêncio absoluto. O silêncio tem um poder que poucos compreendem. Para o narcisista, ele é mais do que ausência de palavras. Ele é ausência de controle, e isso o deixa completamente desestabilizado. Pense em quantas vezes você já tentou se explicar, justificar, ou até mesmo pedir desculpas por algo que nem era sua culpa. Quantas vezes você entrou em discussões sem fim apenas para tentar provar que estava dizendo a verdade? Agora, imagine o impacto de repente não responder mais, não reagir, não ceder à provocação. Esse é o momento em que o narcisista começa a perder o chão. Ele espera o drama, espera o confronto, espera a ferida aberta para manipular novamente. Mas quando encontra silêncio, encontra um espelho. E o que vê é algo que ele não suporta, a própria insignificância. É por isso que o seu silêncio se torna tão poderoso, porque ele interrompe o jogo. E sem o jogo, o narcisista não sabe existir. Quando você para de responder, ele começa a criar hipóteses. Será que ela encontrou alguém? Será que finalmente me superou? Será que perdeu o medo que tinha de mim? Essas perguntas não surgem do amor. Elas surgem do medo de perder o domínio sobre você. E quanto mais você se cala, mais ele fala com os próprios fantasmas. O silêncio absoluto é um grito de liberdade. É como se você dissesse sem dizer nada: eu não danço mais no seu palco. E para o narcisista, não há tortura maior do que perder o público que ele acreditava que estaria sempre ali, disponível, submisso, fragilizado. Você percebe? O seu silêncio, longe de ser fraqueza, é a sua arma mais forte. Mas ele só funciona quando vem da consciência de que você não precisa provar mais nada a ninguém. Agora me diga, com toda honestidade, você tem conseguido sustentar esse silêncio ou ainda sente a necessidade de se justificar para alguém que nunca quis de verdade te escutar? 2. Você o deixa obcecado com a sua capacidade de se reconstruir. Um dos momentos mais dolorosos para quem conviveu com um narcisista é o instante em que a máscara cai. Quando você finalmente vê que tudo aquilo, o encanto, o carinho, a conexão intensa, era apenas uma ferramenta de manipulação. A maioria das pessoas, depois disso, afunda, perde o rumo, passa dias, semanas, às vezes até anos, tentando entender o que aconteceu. Mas há um ponto de virada. O dia em que você percebe que, mesmo ferido, você ainda está de pé. E é justamente aqui que nasce algo poderoso, a sua reconstrução.
Quando o narcisista percebe que, apesar de tudo que fez, você começa a se levantar, isso ativa um gatilho profundo, porque ele apostava na sua ruína, ele acreditava que você se arrastaria de volta, que imploraria por atenção, que precisaria dele para se reerguer. Mas aí você floresce, você muda o corte de cabelo, retoma um projeto antigo, reencontra a própria voz. E ainda que com cicatrizes, você começa a sorrir de novo. Para o narcisista, isso é inaceitável, porque o que ele destruiu, ele esperava que permanecesse destruído. Você já percebeu como nesses momentos em que você começa a prosperar, ele reaparece? Não por arrependimento, não por amor, mas porque ele quer retomar o poder. Sua reconstrução mexe com o ego dele. Ela revela algo que ele não pode controlar, a sua força interior. O narcisista vive da sua fragilidade. Quando você deixa de ser vulnerável ao jogo dele, quando você se torna emocionalmente autossuficiente, ele se vê diante de uma ameaça, a versão de você que ele não pode mais dominar. E essa versão é a que mais o assombra. Porque agora você não depende mais de aprovação, de migalhas, de promessas vazias. Agora você se basta. E a pessoa que se basta é aquela que ele não pode mais prender. Por isso eu te pergunto, você está se permitindo reconstruir? Ou ainda está esperando que a validação venha de quem só soube quebrar você? Porque quanto mais você se reconstrói, mais livre você se torna. E essa liberdade é o que mais deixa o narcisista obcecado. 3. Você o deixa obcecado com a sua indiferença emocional. Quando você estava no relacionamento com um narcisista, cada palavra dele tinha um peso. Uma crítica era capaz de arruinar o seu dia. Uma ausência súbita gerava um nó no estômago. Um elogio fazia você acreditar que tudo podia voltar a ser como antes. E era exatamente isso que ele queria. Manter você emocionalmente vulnerável. Porque enquanto você reagia, chorava, gritava, implorava, justificava, ele se alimentava do seu desequilíbrio. O narcisista não se conecta com os seus sentimentos. Ele apenas os usa como um termômetro para medir o quanto ainda tem poder sobre você. Mas o que acontece quando esse termômetro para de funcionar? Quando ele tenta te provocar e você não reage? Quando ele posta algo para te atingir e você não se abala? Quando ele espera a sua dor e encontra a sua calma? A indiferença emocional é uma das maiores ameaças ao narcisista, porque ela revela que ele já não tem mais acesso ao seu mundo interno e o que ele não controla, ele teme. Você se lembra daquela vez em que ele tentou te deixar inseguro e bastou um olhar seu, sereno, firme, silencioso, para que ele mudasse de assunto. A sua ausência de reação o expõe, porque sem o seu drama, a manipulação perde força. Sem a sua dor visível, ele perde a satisfação. E sem a sua emoção disponível, ele perde o combustível. O narcisista não quer apenas estar presente na sua vida. Ele quer residir nos seus pensamentos, ocupar o seu peito, controlar as suas reações. Mas quando você se torna emocionalmente indiferente, não frio, mas centrado, você quebra o ciclo. E ele sente. Ele percebe que aquela versão de você, que antes implorava por respostas, já não existe mais. E o desespero começa. Ele passa a testar os seus limites, a tentar reacender o fogo do conflito. Porque o que ele realmente teme não é o fim do relacionamento, é o fim da influência. Por isso, eu te pergunto agora, com sinceridade, quando ele provoca, você reage ou respira? Quando ele tenta te confundir, você responde ou observa? Sua indiferença emocional não é descaso, é autocuidado. É o resultado de quem decidiu proteger a própria paz em vez de negociar a sanidade para agradar alguém que nunca quis compreendê-lo. 4.
Você o deixa obcecado quando você não se justifica. Em um relacionamento com um narcisista, você se acostuma a andar em campos minados. Cada palavra é analisada, cada gesto é interpretado da pior forma possível e, de repente, você se vê gastando energia para explicar o que não disse, provar o que não fez, justificar até o que sente. Isso não acontece por acaso. O narcisista cria essa dinâmica de culpa constante para manter você em estado de alerta. Porque enquanto você tenta se explicar, ele observa. Enquanto você argumenta, ele manipula. A justificativa no universo dele não serve para resolver. Ela serve para enfraquecer. E talvez você se lembre de uma situação assim. Você disse não a um convite e ele questionou sua lealdade. Você demorou a responder uma mensagem e ele acusou você de estar escondendo algo. Você quis um tempo para si e ele te chamou de egoísta. E você, em vez de confiar no seu direito de fazer escolhas, correu para se explicar. E quanto mais explicava, menos era ouvido. Até que um dia, você percebeu que não precisava mais justificar nada. Você disse apenas, não irei. Hoje não posso. Escolhi o silêncio. E foi nesse momento que algo mudou. O narcisista começou a se inquietar, porque ele não estava preparado para lidar com alguém que não pede permissão para ser quem é. A sua ausência de justificativa quebra o jogo dele. Ele espera que você se enrole, que se atrapalhe em explicações, que revele seus pontos fracos. Mas quando você responde com firmeza, sem agitação, sem medo, você se torna indecifrável para ele. E o narcisista odeia não ter acesso, porque a sua mente para ele sempre foi terreno fértil para plantar dúvidas, mas agora está fechada. A sua liberdade de não se explicar revela maturidade emocional. Você não precisa provar nada a quem já decidiu te acusar. E isso, para o narcisista, é inaceitável, porque ele percebe que não tem mais domínio nem sobre o seu comportamento, e muito menos sobre a sua consciência. Então eu te pergunto agora, quantas vezes você já se sentiu culpado por algo que não fez? Quantas vezes se explicou esperando justiça e recebeu ainda mais distorção? E se você começasse a partir de hoje a usar o silêncio como resposta e a verdade como repouso? Quando você para de se justificar, você se coloca em um lugar de dignidade, e isso é algo que o narcisista não pode alcançar. 5. Você o deixa obcecado quando se permite ser autêntico. O narcisista vive de aparência. Ele constrói uma imagem cuidadosamente moldada para impressionar, manipular, seduzir e controlar. Por fora, ele parece confiante. Por dentro, é um vazio que teme ser descoberto. E é por isso que a sua autenticidade o desconcerta. Porque você não precisa de máscara. Você se mostra com luz e sombra, com alegrias e dores, com segurança e vulnerabilidade. Você se torna inteiro. Isso, para o narcisista, é insuportável, porque ele não sabe lidar com quem se conhece de verdade. Sua autenticidade mostra algo que ele tenta esconder a todo custo, a verdade sobre si mesmo. Lembra da vez em que ele criticou o modo como você falava? Ou zombou das suas escolhas, das suas emoções, da sua maneira de ver o mundo? Não era sobre você. Era sobre o incômodo que ele sentia ao ver alguém livre o suficiente para não seguir um roteiro. O narcisista quer que você se dobre, se modifique, se anule, porque se você se mantém fiel a si mesmo, ele não consegue te encaixar no molde que criou para te controlar. E quanto mais você insiste em viver de forma autêntica, em falar o que sente, vestir o que gosta, pensar por si mesmo, mais ele se irrita. Porque a autenticidade não pode ser dominada. E mais do que isso, ela expõe a artificialidade dele. É como acender uma luz em um teatro escuro. De repente, o espetáculo perde o encanto. E tudo o que resta é o palco vazio. A sua autenticidade é um espelho que mostra ao narcisista o que ele nunca teve coragem de ser. E é por isso que,
Quando você decide se posicionar, ele tenta te desqualificar. Quando você diz, isso não combina comigo, ele reage com sarcasmo. Quando você expõe o que pensa com firmeza, ele acusa você de ser difícil. Porque no fundo, ele entende. Você tem algo que ele perdeu, ou nunca teve. E isso o deixa obcecado. Ele quer destruir aquilo que não pode dominar. Ou pior, ele quer absorver o seu brilho para continuar fingindo que o brilho é dele. Por isso eu te pergunto, quantas vezes você já escondeu quem era para caber nas expectativas de alguém? Quantas vezes disfarçou sua força com medo de parecer difícil demais? E se a chave para sua liberdade for justamente aquilo que você tentou esconder, a sua essência? Quanto mais autêntico você for, mais imune você se torna, porque quem vive com verdade não se perde em jogos, e o narcisista só sabe jogar. 6. O seu progresso também o deixa obcecado. Uma das maiores fantasias do narcisista é acreditar que, depois dele, você não vai conseguir seguir em frente. Ele se convence de que você vai desmoronar, que vai se arrepender, que vai perceber tarde demais o que perdeu, e então o inesperado acontece. Você não apenas segue, você floresce, e isso o deixa em silêncio, mas não um silêncio calmo, um silêncio inquieto, disfarçado de desprezo, mas recheado de frustração. Porque quando você começa a evoluir sem ele, toda a narrativa de superioridade que ele sustentava entra em colapso. De repente, você volta a estudar, muda o corte de cabelo, conquista uma nova vaga de emprego, retoma amizades que ele tentou isolar, volta a sonhar. E o que ele faz? Espia, compara, subestima em público, mas observa em segredo, porque o seu progresso o confronta com uma verdade que ele se recusa a aceitar, a de que ele nunca foi necessário. Você já percebeu que o narcisista tenta invalidar cada passo que você dá depois da separação? Ele diz frases como, isso não vai durar, só está tentando chamar atenção. Sem mim, nunca teria chegado lá. Essas falas não revelam confiança, revelam medo, o medo de que você se torne exatamente aquilo que ele sempre tentou impedir, pleno, autônomo e livre. O seu progresso sem ele não é apenas um incômodo, é uma afronta, porque você se curou de algo que ele sempre alimentou. Você transformou a dor em força, a escassez em criatividade, a humilhação em sabedoria. E agora, o que resta para ele? Observar, porque ele perdeu o acesso. Ele não pode mais colher os frutos de uma árvore que ele mesmo tentou arrancar pela raiz. E isso desperta nele um tipo de obsessão silenciosa. Ele começa a se perguntar coisas, como por exemplo, como conseguiu sem mim? Como ainda está sorrindo? Como pode ter encontrado paz sem a minha presença? Mas a resposta é simples. Você encontrou o que ele nunca pôde oferecer. Você mesmo. O seu progresso sem ele é a prova viva de que a sua luz nunca precisou de permissão para brilhar. Ele tentou escurecer o seu caminho, mas você acendeu a própria lanterna. E agora, cada passo seu é um lembrete de que a vida continua. E continua muito melhor quando deixamos para trás aquilo que nos consumia. Por isso eu te pergunto, você tem se permitido reconhecer o quanto já caminhou? Ou ainda carrega a culpa de se sentir bem depois de sair de algo que te fazia mal? O seu progresso não é egoísmo, é sobrevivência. E quanto mais você evolui, mais claro fica que quem tentou te diminuir, na verdade, só revelou o próprio medo diante da sua grandeza. 7. Você o deixa obcecado quando você revela que o conhece profundamente. No começo, ele parece perfeito, atencioso, intenso, envolvente. Ele diz exatamente o que você quer ouvir. Observa o que você ama, repete o que você valoriza, simula uma conexão profunda. E por um tempo, você acredita, até que algo em você começa a despertar. Pequenos detalhes, contradições, palavras sem peso,
promessas sem ação. Você começa a perceber que aquela imagem que ele vende não é real. E aí, tudo muda. Porque quando você vê quem ele é de verdade, o poder que ele tinha sobre você começa a desmoronar. E o narcisista percebe. Ele sente no seu olhar, sente na sua presença que algo já não é mais o mesmo. Você o enxerga, não pelo que ele finge ser, mas pelo que ele é quando ninguém está olhando. E essa é uma das experiências mais desconfortáveis para um narcisista. Ser desmascarado sem que você precise dizer uma só palavra. Porque quando você o conhece profundamente, você já sabe o que vem antes que ele diga. Você entende o ciclo, o encantamento, o distanciamento, a desvalorização, a manipulação. Você identifica os truques emocionais, as frases calculadas, as crises que surgem só quando ele percebe que está perdendo espaço. E, acima de tudo, você entende que nada do que ele fazia era por amor, era por controle. Revelar que você o conhece profundamente não é sobre expor em voz alta, é sobre agir com consciência. É quando ele tenta provocar ciúmes e você apenas observa, quando ele tenta se fazer de vítima e você escolhe não reagir, quando ele tenta repetir o mesmo jogo e você não entra mais. Isso desarma, isso tira dele a única coisa que ele acredita controlar, a sua reação. Porque agora você não reage, você compreende. E a compreensão é algo que o narcisista teme, porque ela revela a estrutura por trás da fachada. E o que sobra quando tudo desaba é frágil, raso, instável. Você já esteve nesse lugar, aquele momento em que tudo se encaixa e você finalmente vê o padrão? Quando a relação deixa de ser confusão e passa a ser previsível? Quando você percebe que ele não é enigmático, ele é repetitivo? Isso acontece quando a sua lucidez supera a manipulação. E quando isso acontece, o narcisista não sabe mais como agir. Porque não há mais mistério, nem encantamento, nem domínio. Há apenas a exposição, e ele sabe que diante da sua consciência, ele perdeu o jogo. E é nesse ponto que ele se torna obcecado, porque ele tenta desesperadamente voltar a ser imprevisível aos seus olhos. Mas você já leu o roteiro, já entendeu o enredo, e agora tem o poder de escolher se fica ou se vai embora de vez. Por isso eu te pergunto, você tem confiado na sua percepção? Ou ainda está tentando dar o benefício da dúvida a quem vive de distorcer verdades? O conhecimento liberta. E quando você conhece alguém profundamente, inclusive seus jogos, suas sombras e suas motivações, não há mais lugar para prisão emocional. 8. Sua felicidade genuína o deixa obcecado. Talvez o momento mais inesperado, depois de tanto caos, seja esse. Você está feliz. Não porque tudo está perfeito, mas porque pela primeira vez em muito tempo, a paz voltou a fazer parte dos seus dias. Você sente prazer nas pequenas coisas, acorda sem medo, respira fundo sem o peso da dúvida. E então, ele reaparece. De forma sutil ou escancarada, com uma pergunta qualquer, uma curtida aleatória, uma lembrança forçada. Mas por que agora? Por quê? Justamente quando você começa a sorrir de novo, ele volta a rondar? A resposta está em algo que o narcisista jamais suporta, a sua felicidade que não depende dele. Enquanto você chorava, ele se sentia no controle. Enquanto você mendigava migalhas, ele se sentia poderoso. Mas a sua alegria, a sua leveza, a sua tranquilidade, sem precisar da presença dele, isso fere. Porque revela que a vida continuou. E mais do que isso, que ela está melhor. O narcisista não inveja apenas o que você tem. Ele inveja o que você é quando não está mais sob o domínio dele. Felicidade genuína é incontrolável. E por isso ela é tão ameaçadora para quem só sabe se relacionar por dominação. Ele tentou apagar o seu brilho. Mas agora você brilha sem medo.
E quanto mais autêntico for esse brilho, quanto mais verdadeiro for esse sorriso, mais ele se dá conta de que perdeu algo que não conseguirá substituir: uma pessoa que se ama. E o narcisista não sabe lidar com alguém que se ama, porque amor próprio não aceita migalhas, não se curva diante de chantagens emocionais, não se alimenta de promessas vazias. Ele observa de longe e começa a questionar: quem é essa pessoa que eu achava que conhecia? Como ela consegue ser feliz sem mim? Será que alguém mais a está fazendo sorrir assim? Mas o que ele não entende é que a sua felicidade não veio de fora. Ela veio do reencontro com você mesmo, da reconstrução, da consciência, da liberdade. Por isso, eu te pergunto: você tem se permitido ser feliz? Ou ainda sente culpa por sorrir depois de tudo que viveu? A sua alegria não é uma afronta, é um testemunho, um sinal de que você sobreviveu. E mais do que isso, que você está vivo de verdade. E isso, para o narcisista, é insuportável, porque o que ele mais teme não é te ver sofrendo. É perceber que, sem ele, você floresceu. 9. Você o deixa obcecado quando você impõe limites inegociáveis. Um dos momentos mais libertadores e, ao mesmo tempo, mais desafiadores em qualquer relação tóxica é o instante em que você decide dizer não. Não apenas uma vez, mas repetidas vezes, com firmeza, clareza e sem hesitação. Impor limites inegociáveis é assumir o controle da sua vida e do seu espaço emocional. Para o narcisista, isso é como enfrentar um muro impenetrável. Por anos, ele testou sua paciência, seus sentimentos, seus valores, e você sempre recuava, às vezes por medo, outras vezes por amor e muitas vezes por esperança. Mas quando você estabelece um limite que ele não pode ultrapassar, algo muda profundamente a dinâmica do jogo. Ele percebe que você não é mais uma opção disponível para manipulação, que seu tempo, sua energia e sua dignidade são valiosos demais para serem desperdiçados. E no começo é comum que ele tente romper esse limite. Ele pode provocar crises, ameaçar se afastar ou até fazer promessas vazias para te desarmar, mas a força do limite está justamente na sua consistência. Cada vez que você o reafirma, você reduz o espaço dele para agir. Você deixa claro que não aceita ser subestimado nem manipulado. E é nesse momento que o narcisista começa a se sentir impotente, porque ele sabe que se ultrapassar esse limite, você pode desaparecer da vida dele de vez. Já reparou como ele tenta testar sua firmeza? Ele te faz perguntas como: você não está exagerando? Será que você não está sendo muito hostil comigo? Será que não está se fechando demais para mim? São tentativas de te confundir para que você volte atrás. Mas quando você responde com serenidade, mostrando que conhece seu valor, o poder muda de mãos. Impor limites inegociáveis é a declaração definitiva de que você não é mais refém das regras dele, que sua vida, sua paz e sua autoestima são prioridades e que quem não as respeita não tem mais lugar nela. E eu te pergunto: quais limites você ainda tem medo de estabelecer? Até que ponto você está disposto a se proteger? Quantas vezes você já sacrificou sua paz para evitar um conflito passageiro? A verdade é que quanto mais você define limites claros, mais você se aproxima da liberdade emocional que tanto busca. E essa liberdade é justamente o que deixa o narcisista obcecado. Porque ele sabe que uma vez que você se respeita, ninguém mais poderá controlar sua história. 10. Você o deixa obcecado quando não reage às provocações. Provocar é uma das armas mais antigas e eficazes do narcisista. Seja com palavras cortantes, silêncios que machucam ou gestos calculados, ele sabe exatamente como mexer nas suas emoções. Ele cria situações que parecem simples, mas que têm o poder de acender uma tempestade interior. Aquele comentário inesperado, uma crítica velada,
ou até o silêncio gelado são testes para medir seu limite. E por muito tempo, talvez você tenha caído nessa armadilha, reagindo, explicando, justificando, tentando provar algo que nem sempre precisava ser provado. Mas, e se eu te disser que a melhor resposta para uma provocação não é a reação? Quando você não reage, você tira do narcisista a satisfação que ele busca, o seu desequilíbrio. Pense comigo, o que ele ganha quando você se deixa levar pela raiva, pela tristeza ou pela ansiedade? Ele ganha poder, porque alimentar o fogo é exatamente o que ele deseja. Mas quando você decide não responder, não entrar no jogo, não alimentar a provocação, o que acontece? O controle dele começa a escorrer pelas mãos. Ele fica perdido. Como reagir a uma parede imóvel? A ausência da sua reação é uma mensagem poderosa que diz: eu não sou seu brinquedo emocional. Eu não danço conforme sua música. Eu escolho minha paz em vez do seu conflito. E isso, para o narcisista, é desconcertante e, ao mesmo tempo, um convite à obsessão. Porque ele quer entender como você consegue se manter firme, imune às suas tentativas. Quer saber qual é o segredo dessa calma que o desarma. E a verdade é simples. Não reagir não é fraqueza, mas sim força. É autocontrole. É o poder de escolher o que merece sua energia. É a demonstração de que você está no comando da sua vida emocional. Eu te pergunto, quantas vezes você reagiu quando poderia ter respirado fundo e deixado passar? Quantas vezes uma resposta impulsiva custou sua tranquilidade? E se, a partir de agora, você decidisse que algumas batalhas não valem sua energia? Que o silêncio pode ser sua melhor resposta? Que o não reagir pode ser sua maior vitória? Quando você não reage às provocações, você não apenas protege sua paz, você envia um recado claro que diz: eu sou muito maior do que suas tentativas de me derrubar. 11. O seu silêncio nas redes sociais também o deixa obcecado. Em um mundo cada vez mais conectado, as redes sociais se tornaram um palco onde muitas batalhas invisíveis são travadas. Para o narcisista, as redes são uma arma poderosa, um espaço onde ele pode manipular, controlar narrativas e, principalmente, alimentar seu próprio ego. Ele espera que você reaja a cada provocação pública, a cada indireta, a cada comentário malicioso. Ele sabe que a sua resposta gera atenção, e atenção é o que ele mais deseja. Mas e se você decidisse que o seu silêncio vale mais do que qualquer resposta impulsiva? O seu silêncio nas redes sociais é uma forma de poder. Um poder silencioso que incomoda mais do que 1000 palavras. Porque ele tira do narcisista a chance de usar você como espetáculo, como vítima ou como motivo de fofoca. Pense nisso. Quantas vezes você já sentiu a pressão de responder uma provocação para não parecer fraco? Quantas vezes uma resposta sua virou combustível para mais manipulação? Ou até mesmo motivo de fofoca alheia? Ao escolher o silêncio, você não está se escondendo. Você está escolhendo a sua paz. Está dizendo, sem precisar dizer nada: eu não participo do seu jogo. Eu sou maior do que esse conflito. Minha vida não precisa de aplausos ou críticas vazias. Esse silêncio nas redes sociais cria um espaço seguro para você respirar, refletir e se fortalecer. E para o narcisista, esse espaço vazio é assustador, porque ele perde o controle sobre a narrativa. Ele perde o palco onde gosta de brilhar às suas custas. E por isso, o silêncio provoca uma obsessão silenciosa, um desejo desesperado de te fazer reagir, de te tirar dessa calma. Eu te pergunto, você já experimentou não responder uma provocação e sentiu o poder que isso trouxe? Você já percebeu como o silêncio pode ser uma resposta mais forte do que qualquer argumento? E se você começasse a usar o seu silêncio como uma armadura? Não para fugir, mas para proteger o que realmente importa, a sua paz interior. A verdade é que o silêncio nas redes sociais não é ausência,
é presença. Presença de quem escolhe viver a própria verdade sem precisar validá-la em público. 12. Você o deixa obcecado quando vive a sua liberdade. Liberdade não é apenas um estado externo marcado pela ausência do narcisista na sua vida. Liberdade é algo que nasce dentro da gente, um despertar profundo para quem somos, para o que queremos e para o que merecemos. Você já parou para pensar como é se sentir realmente livre? Livre para escolher seus caminhos, sem medo, sem culpa, sem amarras invisíveis que te prendem a um passado doloroso. Para o narcisista, a sua liberdade é a derrota definitiva, porque ele não pode controlar aquilo que não lhe pertence mais. Quando você vive a sua liberdade, você rompe com o ciclo da manipulação, da dependência emocional, do medo e da dúvida. Você assume o protagonismo da sua história e, de repente, percebe que o mundo é maior do que as prisões que ele tentou te impor. É nesse momento que você descobre que a verdadeira força não está em resistir, mas em ser quem você sempre foi, inteiro, autêntico e capaz. Você literalmente se liberta. Você já sentiu esse gosto da liberdade? Aquela sensação de que não precisa mais explicar nada nem a ninguém, de que pode respirar fundo, olhar para o futuro e sorrir sem medo. E sabe o que é mais surpreendente? Quando você vive a sua liberdade, você não apenas se cura, você se transforma. Passa a inspirar outras pessoas que estão presas em suas próprias cadeias invisíveis. Você se torna uma luz no caminho de quem ainda busca sair da escuridão. E isso, para o narcisista, é intolerável, porque ele sabe que perdeu não só você, mas também a possibilidade de te diminuir. E te ver livre é o maior revés que ele poderia enfrentar. Eu te convido a refletir agora. O que significa para você viver a sua liberdade? Que passos você pode dar hoje para caminhar nessa direção? Quem você será quando decidir que a sua paz vale mais do que qualquer relação tóxica? A sua liberdade não é um ponto de chegada. É uma jornada constante, feita de escolhas diárias, de autocuidado e de coragem. E quanto mais você se permite viver essa liberdade, mais forte e imune você se torna. Porque, no fundo, liberdade é isso: ser dono do seu próprio destino, sem nunca mais deixar ninguém apagar o seu brilho. No vídeo de hoje, exploramos as 12 coisas que deixam o narcisista obcecado por você. E cada uma delas é um passo para você recuperar o seu poder. Você percebeu que nada disso tem a ver com fingir, manipular ou jogar? Tudo o que deixa um narcisista obcecado por você é, na verdade, um reflexo da sua força, da sua recuperação e do seu amor próprio. Esses elementos que ele nunca conseguiu destruir. É a sua firmeza diante do jogo dele, a sua autenticidade que não se dobra, o seu progresso sem precisar da aprovação dele e a liberdade que você escolheu viver. E isso, sinceramente, é o que mais ameaça um narcisista. Mas atenção, obsessão não é amor. Por isso, se ele tentar voltar, pense com clareza. O que está em jogo não é só um relacionamento. É a sua paz interior, a sua saúde mental e a sua integridade emocional. Vale a pena abrir espaço para quem aprendeu a controlar e manipular? Você já se perguntou quantas vezes sacrificou sua felicidade para evitar confrontos? Quantas vezes achou que precisava provar algo para quem nunca quis entender? Agora, a decisão está em suas mãos. Se o seu caminho é de liberdade, autoconhecimento e respeito, lembre-se, você merece um espaço seguro para crescer, longe das amarras da manipulação. Se este conteúdo te ajudou a entender um pouco mais sobre os mecanismos do narcisismo e a encontrar a força para se proteger, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos.
Aqui, falamos semanalmente de estoicismo aplicado ao narcisismo, especialmente sobre como manter sua paz e equilíbrio diante de pessoas tóxicas e abuso psicológico. E se você conhece alguém que esteja passando por problemas atrelados ao conteúdo deste vídeo, eu te convido a compartilhá-lo com quem precisa ouvir essa mensagem. Sua ação pode fazer a diferença na vida de alguém que, por algum motivo, ainda não tenha aberto os olhos para o real perigo que o cerca. A força de cada um inspira a transformação do outro. E me conta aqui nos comentários, qual dessas atitudes você já percebeu que mais incomoda o narcisista? Quero saber sua experiência, porque a sua história importa e fortalece todos nós que estamos nessa caminhada. E lembre-se, o poder está em você. O poder sempre estará em você. Toda vez que você escolhe se respeitar e viver com autenticidade, você dá um passo decisivo para uma vida mais leve e plena. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Nos vemos no próximo vídeo.